Olá, pessoal! Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Neste vídeo, eu irei apresentar um artigo científico relacionado ao meu projeto de pesquisa do meu mestrado acadêmico. Atualmente, eu estou no terceiro período no mestrado de Agroquímica da Universidade Federal de Lavras, mais conhecida popularmente por UFRA, e este seminário é um pré-requisito para cumprir as exigências do programa da disciplina denominada Seminários 2, PQI 536, ministrada pelo professor doutor Juliano Elvis de Oliveira. Meu nome é Ingrid Vitória Pereira e sou orientada pelo professor doutor Matheus Pugina de Freitas. O título escolhido para esta apresentação foi o próprio título do artigo que eu selecionei, que pode ser traduzido como Modelo baseado em MIA-QSAR para previsão da bioatividade de derivados de flavonoides como inibidores da acetilcolinesterase. Aqui é a carinha do artigo. O artigo foi publicado nesta revista aqui, o Journal of Theoretical Biology, e possui QualiSCAPS A2 e fator de impacto de 2,3, aproximadamente. E isso se enquadra nos requisitos da disciplina, que é o artigo possuir QualiSCAPS superior a B1 e fator de impacto superior a 1,5. Então, o artigo está dentro. O artigo foi escrito por esses dois autores e publicado no ano de 2018. Neste slide, temos como será conduzida a apresentação deste seminário. Inicialmente, na primeira parte, eu farei uma introdução geral sobre os principais tópicos que precisamos entender para compreender melhor o artigo. Em seguida, vamos para o artigo científico em si, no qual abordarei a introdução do artigo, dos seus principais tópicos, os materiais e métodos utilizados, os resultados e as discussões que os autores fizeram sobre os resultados obtidos e a conclusão do artigo. E para finalizar, farei as minhas considerações finais. Vamos para a primeira parte da nossa apresentação, a introdução geral. Quero, antes de dar continuidade à apresentação, explicar os motivos que me levou à escolha deste artigo. Foi por ele possuir uma relação direta da sua metodologia com a minha pesquisa que eu realizo no meu mestrado. A minha pesquisa é intitulada Modelagem QSAR de herbicidas benzamídicos para o controle de pragas em sistemas agroflorestais. O meu conjunto de dados é composto por 86 moléculas derivadas deste análogo aqui. E o meu conjunto de dados, ele possui atividade biológica e herbicidas. Na minha pesquisa, eu tenho o intuito de verificar como a atividade herbicida é dependente da estrutura química das minhas moléculas. E como que eu pretendo verificar isso? Por meio de uma técnica chamada MIA-QSAR. Então, eu tenho o objetivo de construir um bom modelo MIA-QSAR com alta capacidade preditiva da atividade herbicida dos meus compostos, bem como ainda propor novos candidatos e prever a atividade biológica desses novos candidatos por meio do modelo MIA-QSAR construído. Então, podemos verificar que a relação entre a minha pesquisa e o artigo, só de olhar o título do artigo, é por causa da utilização da técnica QSAR, denominada MIA-QSAR. Agora que vocês já sabem a relação entre o artigo escolhido e a minha pesquisa de mestrado, que é mais especificamente pela metodologia utilizada, pela técnica QSAR,
eu preciso definir, resumidamente, alguns conceitos, uma vez que no decorrer deste seminário eu irei utilizar muito o termo de modelagem molecular. Mas dentro da química teórica, química computacional, conhecido por algumas pessoas, existe uma pequena diferença entre esses três termos, de química teórica, modelagem molecular e química computacional. E vale destacar que não há limites muito claro entre essas três áreas, porque uma vez que a atividade científica vai envolver todas essas áreas, né? Resumidamente, a química teórica, ela vem trabalhar com o desenvolvimento de teorias, o emprego dos modelos nos cálculos, o desenvolvimento de teorias e modelos, ou seja, vai empregar modelos nos seus cálculos. Já a modelagem molecular, ela é um pouco mais abrangente, porque ela vai ter um foco em um sistema químico relevante. Então, a modelagem molecular vai utilizar das teorias e dos modelos desenvolvidos na química teórica e aplicar em um sistema químico escolhido para o estudo. Já a química computacional, ela é mais abrangente. Ela é sobre o uso do computador dentro da ciência química. E ela desenvolve algoritmos, metodologias, rotinas. A partir da química computacional, a gente vai gerar e visualizar os resultados dos dados. Então, de maneira ampla, a química teórica, ela é mais específica, a modelagem molecular já abrange a química teórica, já a química computacional abrange as duas outras áreas. E vale destacar novamente que não há um limite claro entre essas três áreas, uma vez que a atividade científica vai envolver todas as áreas. Com o entendimento desses conceitos que trabalhamos no slide anterior, agora a gente entra numa área chamada química medicinal, que é uma área muito multidisciplinar e é uma área que faz uso do campo da modelagem molecular para o auxílio do desenvolvimento de fármacos, principalmente aqueles auxiliados por computadores, que surge então essa sigla CADD, que vem desse termo em inglês aqui, Computer Assisted Drug Design, que pode ser, então, o planejamento de fármacos auxiliado por computadores. Dentro dessa área de planejamento de fármacos auxiliados por computadores, né, essa área, né, CADD, existe dois grandes grupos, que é o grupo SBDD e o grupo LBDD. Dentro do grupo SBDD, nesse grupo é o estudo do planejamento de moléculas bioativas com base na estrutura do receptor. Ele é uma área que vai fazer uso do conhecimento do arranjo topológico do alvo molecular. Vai ser o estudo entre a interação, vai ser o estudo do receptor, o estudo onde ocorre a ação de uma molécula bioativa, como, por exemplo, os fármacos. Já nesse grupo LBDD, é o estudo, né, o planejamento de moléculas bioativas com base na estrutura do ligante. Nesta área, nesse grupo aqui LBDD, são utilizados esse grupo LBDD faz uso na identificação da otimização de moléculas bioativas. Entre os diversos campos de estudos dentro da LBDD, existe uma técnica que vem se destacando muito, que é a técnica QSAR, que nos slides adiante eu vou dar bastante destaque nesse ramo aqui da LBDD, que é o QSAR. A técnica QSAR vem do termo em inglês aqui, que significa relação quantitativa estrutura-atividade.
É uma técnica que pode ser descrita como um método estatístico de análise de dados para desenvolver modelos que sejam capazes de predizer corretamente a determinada atividade biológica ou propriedade de um composto químico baseado na sua estrutura química. Então, relação quantitativa, por isso método estatístico, relação quantitativa, para desenvolver modelos, uma análise de dados que vai prever corretamente a atividade biológica, a propriedade de interesse por meio da sua estrutura química. Então, é isso que o termo QSAR significa. Esta é uma ferramenta computacional amplamente utilizada na otimização e planejamento de compostos bioativos e apresentou grande destaque dentro da química medicinal, principalmente na relação dos fármacos, no planejamento de novos fármacos e otimização dos fármacos já existentes, e que atualmente vem se expandindo para outros ramos, como o desenvolvimento de agroquímicos ou outros materiais de interesses da sociedade. Um termo mais abrangente e sinônimo de QSAR é o termo QSPR, que significa relação quantitativa, estrutura, propriedade. Essa terminologia, ela pode incluir diferentes propriedades químicas e físicas de compostos, ou seja, não é apenas somente a atividade biológica, então é um termo mais abrangente. A principal ideia do QSAR consiste em encontrar um modelo matemático que vai correlacionar as características estruturais por meio de descritores moleculares de compostos com a propriedade de interesse. Então, a gente vai correlacionar as características estruturais com a atividade biológica desses compostos. E como que essa relação da estrutura química com a propriedade de interesse se dá? Se dá por meio dos descritores moleculares. Os descritores moleculares, então, eles vão transformar a informação química codificada dentro dessa representação simbólica de uma molécula em um número que vai ser útil para a gente construir um modelo matemático. Dessa forma, os modelos QSAR são construídos utilizando a atividade biológica como a variável resposta, ou seja, a nossa variável dependente. Então, na nossa construção do modelo, o nosso Y é a nossa variável resposta, é a nossa propriedade de interesse. É a variável que vai ser predita no modelo. Já os descritores moleculares vão ser as nossas variáveis independentes, vai ser o nosso X na nossa função aqui, na nossa equação matemática que a gente constrói. E esse X pode ser diversos e eles são, então, variáveis independentes e a minha variável resposta, variável dependente. Então, a gente constrói uma equação matemática, um modelo matemático que vai relacionar características estruturais com a atividade biológica. De acordo com o tipo do descritor e a sua dimensão, a gente pode classificar as técnicas QSAR que vão de 0D até 7D. Então, dependendo do tipo do descritor, da dimensionalidade do descritor, a gente vai ter diversas técnicas QSAR, como QSAR 2D, QSAR 3D e assim sucessivamente. Como falado anteriormente, a gente tem técnicas descritores moleculares que vão de 0D a 7D. Nesse slide, eu vou falar brevemente sobre cada um desses tipos de descritores. Os descritores 0D são aqueles que não vão fornecer nenhuma informação sobre a estrutura molecular ou a conectividade dos átomos. Vão ter essa carinha aqui, vai ter esse tipo de representação. Já nos
descritores 1D, a gente vai consistir em representações moleculares que vão representar fragmentos da molécula. Os 2D, a gente tem uma representação um pouco mais elaborada, que vai levar em consideração os dados topológicos e topoestruturais dos compostos, que a gente vai ter, então, informações como o tamanho dos átomos, a forma, a ramificação que tem uma molécula. Já nos 3D, a gente vai considerar o arranjo espacial dos átomos na molécula. No 4D, também vai considerar o arranjo espacial da molécula como nos 3D, só que o que vai diferenciar é que aqui no 4D a gente vai considerar múltiplas conformações, não uma única só, como acontece aqui no 3D. Vai acontecer a consideração de vários tipos de conformação, de vários jeitos da conformação desse ligante, dessa molécula de estudo. No 5D, a gente já vai considerar o efeito do receptor na conformação do ligante, por meio de um modelo que a gente vai construir com base no encaixe induzido. Já no 6D vai ser o 5D com a incorporação dos efeitos de solvatação. Já a técnica mais recente de QSAR, o 7D, vai levar em consideração modos reais ou virtuais da interação ligante-receptor. Então, é uma técnica bem mais rica, né? Que já vai ter informação aqui do ligante e do receptor. Pensando em tudo isso, a gente tem que definir quais que são os principais objetivos da técnica QSAR. Os principais objetivos são em compreender como as alterações em uma estrutura química vai afetar a atividade biológica, fazer a previsão de atividade biológica de compostos ainda não testados, otimizar compostos para obter uma melhor propriedade biológica. Uma análise QSAR, ela consiste em basicamente 5 etapas, sendo que a primeira consiste na seleção do grupo de moléculas, ou seja, escolher o meu conjunto de dados. E vale destacar que nesse meu conjunto de dados eu tenho que ter a propriedade biológica bem definida. Eu tenho que ter as moléculas e a sua respectiva atividade biológica. A segunda etapa consiste na geração dos descritores. Eu preciso gerar os descritores para que assim eu possa construir o meu modelo. Só que, no entanto, nessa geração de descritores, acaba que nem sempre a gente consegue gerar descritores que vão ser, todos os descritores gerados serão úteis. Então, a gente tem que ir para uma terceira etapa que consiste na seleção dos descritores que vão ser de fato úteis para a gente ir para a quarta etapa, que é a construção do modelo. E para a gente construir um modelo, a gente faz uso das ferramentas quimiométricas existentes, como, por exemplo, MLR, PLS, entre tantas outras. Uma ferramenta quimiométrica que é muito utilizada na construção de modelos QSAR é o PLS. E por fim, depois de construído o modelo, a gente tem que ir para validação do modelo, que a gente vai fazer uso de ferramentas estatísticas para a gente validar que o nosso modelo possui alta estabilidade e boa capacidade preditiva por meio de dados estatísticos. Quando a gente faz a construção de um modelo QSAR, a gente precisa garantir que esse modelo é confiável. Para isso, a gente faz uso dos métodos de validação. Para que a gente possa validar o nosso modelo e provar que ele possui alta capacidade de predição das propriedades de interesse, a gente divide o nosso conjunto de dados em 2 subgrupos, o conjunto de treinamento e conjunto teste. Essa divisão de conjunto de treinamento e conjunto teste pode ser feita de forma aleatória ou seguindo algum critério estatístico, pelo uso de algoritmos. Um tipo de algoritmo muito utilizado para realizar essa divisão é o algoritmo Kennard-Stone. Há 2 tipos, basicamente, de validação. A validação interna e a validação externa. A validação interna é realizada no conjunto de treinamento.
E dois tipos de validação interna são amplamente utilizados, que é a validação cruzada do tipo Live-on-White e o Y-Randomization. Já a validação externa é aplicada no conjunto teste. E um parâmetro estatístico muito utilizado para avaliar esse conjunto teste é o R² modificado, que a literatura recomenda que ele possua um valor maior do que 0,6. Parâmetros estatísticos como RMSE e R² também são utilizados como meios de avaliação do modelo QSAR. E eles são utilizados tanto pelo conjunto de treinamento quanto pelo conjunto teste. E a literatura recomenda que quanto menor o RMSE, melhor, e que o R² tenha pelo menos um valor maior do que 0,6. Finalmente, chegamos na técnica de QSAR que é utilizada tanto no artigo quanto na minha pesquisa de mestrado, que é a técnica de MIA-QSAR. Essa técnica nada mais é do que a junção de duas técnicas, que é a parte MIA, que se refere à análise multivariada de imagens, que é aplicada ao QSAR, a relação quantitativa entre estrutura e atividade. Esta é uma metodologia bidimensional, então está dentro do QSAR 2D, no qual os descritores vão buscar descrever características relacionadas à conectividade dos átomos. Os descritores, então, vão trazer informações topoquímicas e topoestruturais. A técnica de MIA-QSAR vai se basear no tratamento de imagens bidimensionais para a realização da modelagem molecular. A primeira versão da técnica MIA-QSAR é chamada de MIA-QSAR tradicional e foi desenvolvida por um professor da Universidade Federal de Lavras, com o sobrenome Freitas e com a ajuda de colaboradores, no ano de 2005, no qual as imagens apresentavam essa carinha aqui. Elas eram imagens assim por wireframes e em cores preto e branco. Já na técnica mais recente de MIA-QSAR, conhecido como AlgoMIA-QSAR, as imagens elas são representadas desta maneira aqui, no qual os seus átomos, são representados por círculos que são proporcionais aos raios de Van der Waals, e as suas cores são oriundas do sistema RGB, Red, Green e Blue. E essas imagens, elas vão trazer informações codificadas na forma dos valores binários que correspondem aos pixels, uma vez que esses valores binários correspondentes aos pixels vão variar de 0 a 765. E, então, com base nessas informações, a gente vai dar origem à nossa matriz de descritores. Qual que é a essência, o princípio dessa técnica? Essa técnica ela tem como princípio que para uma série de imagens de moléculas congêneres, o que é moléculas congêneres? São moléculas que apresentam um centro comum. A mudança nos substituintes vão gerar variações na posição dos pixels, o que vai explicar, então, essas mudanças dos substituintes, que vai mudar os valores dos pixels, vai explicar a variação na propriedade biológica. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que se realiza uma análise MIA-QSAR, de forma breve, é claro. Primeiramente, a gente deve desenhar todas as nossas estruturas do grupo de dados de forma com que o núcleo comum não varie, fique numa posição fixa. Porque essa ideia de alinhamento, ela vai facilitar para que o nosso modelo de regressão identifique a questão da variância dos grupos substituintes. Depois de desenhada as moléculas, ela vai ser transformada em uma matriz de pixels, que vão possuir valores que vão variar de 0 a 765. Essas matrizes elas vão ser desdobradas em uma única linha. E assim a gente vai obter essa matriz aqui,
em que cada linha vai representar uma molécula e as colunas vão representar os nossos descritores. O que a gente está fazendo em termos gráficos? A gente está sobrepondo as imagens para a gente poder desdobrar e obter essa matriz. Então, quando a gente obtém essa matriz, depois que a gente faz a obtenção dessa matriz, a gente substitui esses valores de Pícios por valores de raios de Van der Waals, eletronegatividade de Pauli e a razão entre raio e eletronegatividade. Para que a gente possa ter informações químicas, né? Porque até então a gente tinha informações relacionadas à cor. Então, substituindo esses valores de pixel por uma informação química, a gente vai ter uma ideia do que interfere no nosso modelo. Se é raio, se é eletronegatividade, se é a razão entre ambos. Em seguida, quando a gente tem, então, essa matriz, a gente desenhou as moléculas, construiu, né, gerou nossos descritores. Aí a gente vai para a terceira etapa, que consiste na seleção dos descritores. No caso da técnica MIA, a gente seleciona os descritores de forma que a gente vai deletar as colunas que possuem variância igual a 0, que vai ser referente ao centro comum e a esses espaços em brancos aqui que está na cor preta. E por fim, então, a gente vai ter a nossa matriz com os descritores selecionados e prontinha para ser construído o modelo. Dessa matriz, então, a gente divide em conjunto de treinamento e conjunto teste. Um algoritmo que é muito utilizado para realizar isso é o algoritmo Kennard-Stone, mas a gente pode utilizar outra maneira estatística. Geralmente, a gente utiliza o algoritmo Kennard-Stone. E depois, a gente realiza a construção do modelo, geralmente pelo método de regressão PLS, e um programa que é muito simples para a gente realizar uma análise MIA QSR, é esse programa aqui chamado de Chemoface, que foi desenvolvido também por um professor da UFRA. E depois que a gente constrói o modelo, a gente vai para a parte de validação, que a gente realiza a validação interna e a validação externa. Nessa técnica de MIA QSAR, a gente conta com uma ferramenta gráfica chamada de MIAplot, que consiste em 2 gráficos coloridos, um chamado de VIP e o outro de Bplot. Nesse gráfico VIP, ele vai mostrar a importância dos descritores. Já nesse gráfico Bplot, vai mostrar como essas partes da molécula, né, como que esses descritores vão afetar a nossa propriedade biológica. Pessoal, agora a gente chegou na segunda parte da apresentação deste seminário, que consiste na apresentação do artigo em si. Nessa parte da apresentação, eu dividi ela nos seguintes tópicos: na introdução, materiais e métodos, resultados e conclusão que os autores abordaram no artigo. O artigo, inicialmente, começa falando sobre a doença de Alzheimer, que foi descoberta no ano de 1906 por esse médico aqui, Alois Alzheimer. E devido ao sobrenome do médico que descobriu a doença recebeu este nome. Essa doença, ela é uma doença neurodegenerativa que afeta o cérebro e é caracterizada pela decomposição das placas amiloides e emaranhados neurofibriliais, o que vai interromper a sinalização entre os neurônios. As principais partes do cérebro que é afetada é o lobo frontal, lobo parietal, no qual vai afetar a inteligência, comportamento, o julgamento, a memória é muito afetada, essa parte aqui da memória e da linguagem. Nessa outra figura, a gente tem uma comparação em um cérebro, de um cérebro com Alzheimer para um cérebro normal, no qual a gente pode ver aqui as distâncias que acontece, o que vai interromper a sinalização entre os neurônios e vai causar os respectivos sintomas,
que é dificuldade de comunicação, alteração do raciocínio, alterações na visão, falhas na memória, o que é muito comum, alterações de humor, confusão e desorientação, entre tantos outros sintomas. Essa doença, ela ocorre frequentemente em pessoas acima de 65 anos de idade. O Alzheimer, ele é uma doença que não possui cura, apenas tratamentos que vão retardar a evolução da doença, que vão minimizar os distúrbios de humor e comportamento da pessoa. E nas fases mais avançadas da doença, é comum unir aos tratamentos sessões de terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, para ajudar a pessoa a passar melhor seus dias. Essa doença, segundo os médicos, não possui uma forma de prevenção, mas os médicos, eles acreditam que se a pessoa possuir uma rotina sociável, vai permitir com que os sintomas sejam retardados. Então, as atividades recomendadas são jogos de aritmética, leitura constante, praticar exercícios físicos, e os médicos também recomendam para que as pessoas mantenham sempre uma alimentação saudável. O artigo, ele trata de um conjunto de dados que constitui de derivados de compostos que pertencem a essa classe de compostos aqui, chamado flavonoides, que é um grupo de compostos que pertence à classe de compostos polifenólicos, que é abundantemente encontrado no reino vegetal. A molécula precursora dos flavonoides é esta daqui. Neste slide, a gente tem várias classes dos flavonoides, que é uma classe muito abundante, então vai ter vários compostos que vai ser derivados desses flavonoides, que vai se constituir em várias classes. E a gente, além de ter as classes, a gente ainda tem um exemplo da onde a gente pode encontrar essas substâncias na alimentação, como, por exemplo, aqui as flavonas. Elas são encontradas, por exemplo, na laranja, as isoflavonas, as flavonois, que é encontrado na maçã e na cebola, flavanonas, que é encontrada no limão e na laranja também. E assim é uma divisão dos flavonoides. Os flavonoides, eles apresentam alguns benefícios versáteis para a saúde, que foi considerado farmacologicamente ativo em alguns estudos clínicos, incluindo abordagens epidemiológicas. Então, há indícios que se a gente ter uma alimentação rica com flavonoides, a gente vai ficar com a imunidade mais alta. E, recentemente, os derivados dos flavonoides estão sendo estudados com atividade biológica contra agentes infecciosos, que são desencadeadores de doenças como bactérias, vírus e fungos, e ainda não infecciosos, como cancerosos, neurotóxicos e inflamatórios. Pensando em tudo isso, o objetivo dos autores no artigo foi de construir um modelo MIA-QSAR com compostos derivados de flavonoides substituídos por grupo aminoalquil-alcoóxidos, alquilalminas e piperidina, que possuem a atividade biológica da inibição da acetilcolinesterase, que possui essa sigla aqui. Agora a gente entra na parte de materiais e métodos que os autores utilizaram no artigo. A primeira etapa em uma análise QSAR, seja ela qual for, consiste na escolha do conjunto de dados. O conjunto de dados escolhido pelos autores consiste em 52 derivados de compostos flavonoides, que possuem atividade biológica de inibidores da acetilcolinesterase. Essas daqui são as carinhas dos compostos que deram origem, ao conjunto de dados e as suas substituições. Esses compostos tinham a sua atividade biológica em valores de IC50, que foram convertidos para a construção do modelo em PIC50. A construção do modelo se deu pelo método de regressão PLS.
construção do modelo e os parâmetros estatísticos foram calculados utilizando este software, MATLAB R2017A. As estruturas dos 52 flavonoides foram desenhadas utilizando o programa ChemSketch. E esse programa aqui, o Adobe Photoshop 2015, foi utilizado para editar todas as imagens em um tamanho uniforme de 250 por 250 numa resolução de 300 pixels por polegadas. E então as imagens, depois de editadas, foram importadas para esse programa aqui, o MATLAB. Quando a gente importa as imagens para o programa MATLAB, a gente está como se fosse agrupando as imagens em um arranjo tridimensional de 52 por 250 por 250, no qual a gente desdobra esse arranjo tridimensional em uma matriz de descritores. E ao gerar essa matriz de descritores, os autores excluíram todas as colunas que possuíam variância zero. Após a geração da matriz de descritores selecionados, o conjunto aqui foi dividido em conjunto de treinamento e conjunto teste de forma aleatória em proporção 3:1. O conjunto teste, as moléculas do conjunto teste foram escolhidas aleatoriamente do conjunto de dados em múltiplos de 4. Foi escolhida em múltiplos de 4. Os modelos foram, então, submetidos aos métodos de validação com os seguintes parâmetros estatísticos: RMSE, R quadrado, Q quadrado, R quadrado modificado. E ainda o domínio de aplicabilidade do modelo foi verificado pelo gráfico de William. Como resultados, então, do artigo, após essa análise de MIA QSAR utilizando a abordagem tradicional, como a gente viu na parte metodológica, o número de variáveis latentes escolhidos para a construção do modelo foi igual a 5, no qual a gente obteve o seguinte gráfico, no qual a gente tem os dados de calibração, do conjunto teste e da validação cruzada, no qual a gente pode ver que os dados estão bem distribuídos aqui. O domínio de aplicabilidade foi plotando este gráfico aqui de Williams Plot, no qual a gente pode ver que o modelo construído é um modelo aceitável e que pode ser utilizado para prever bioatividade de novos compostos, porque todas as moléculas do conjunto de dados ficaram dentro do limite estabelecido aqui na Laboratory. E aqui a gente tem os parâmetros estatísticos obtidos na análise. E a gente pode verificar que todos os parâmetros ficaram dentro dos limites aceitáveis da literatura, com R quadrado acima de 0,6, erros pequenos. E como conclusão do artigo, os autores destacaram que o modelo desenvolvido no estudo apresentou parâmetros estatísticos aceitáveis de acordo com a literatura. E ainda que este estudo incentiva a construção de mais modelos QSAR, utilizando os derivados de flavonoides como fármacos eficazes para a doença de Alzheimer e outras doenças. Finalmente, pessoal, a gente chega ao final da nossa apresentação, do nosso seminário, que consiste nas minhas considerações finais. Como consideração final, após a análise deste artigo e de todo o referencial teórico abordado, a gente pode ver com o estudo do artigo que a análise MIA QSAR é uma análise simples e bastante eficaz, como a gente pode ver pelos parâmetros estatísticos obtidos. E além disso, aqui entre aspas, eu faço uma crítica. Por que um artigo publicado tão recentemente, os autores optaram por utilizar a abordagem MIA QSAR tradicional?
Eles poderiam ter utilizado a abordagem MIA-QSAR mais recente, naquela que as imagens são coloridas, em que os átomos são proporcionais aos raios de Van der Waals e as suas cores são oriundas do sistema RGB, para que assim eles pudessem ter mais informações do grupo de dados. Iam poder ter uma interpretação um pouco melhor sobre o conjunto de dados, um pouco mais rica. Aqui, algumas referências extras, porque no decorrer da apresentação, a maioria das referências eu coloquei no final de cada slide, mas nos slides que não cabia, eu deixei para colocar aqui no final. E aos meus agradecimentos. Primeiramente, eu quero agradecer a banca examinadora que está dedicando seu tempo para assistir esse seminário e avaliar. Em seguida, eu quero agradecer à Universidade Federal de Lavras, ao Departamento de Química, ao Grupo de Química Computacional da Universidade de Lavras e aos órgãos de fomento, CAPES, FAPEMIG e CNPq. E a todos vocês que estão assistindo essa apresentação, o meu muito obrigada.